Estado-nação, território e país. Vamos falar sobre o Estado. Imagine um grande maestro regendo uma orquestra. Essa é a melhor forma de pensar no Estado. Ele é a organização política e jurídica soberana que administra um território e seus habitantes. Como um maestro, o Estado garante o funcionamento do país, com leis, serviços públicos e infraestrutura. Um exemplo: Brasil é um estado com um governo federal dividido em estados e municípios. Mais um exemplo: a organização do Estado brasileiro é definida pela Constituição Federal. Agora vamos entender sobre a nação. Pense em uma grande família com costumes, história e língua em comum. Essa é a nação. Ela é formada por um grupo de pessoas que se identificam como parte de um mesmo conjunto, com laços históricos e culturais que os unem. Alguns exemplos: a nação brasileira é composta por pessoas de diversas origens, mas que se identificam com a cultura e a história do país. Os símbolos nacionais, como a bandeira e o hino, representam a nação brasileira. Vamos entender sobre o território. É o palco onde tudo acontece. O território é a porção do espaço geográfico delimitada por fronteiras onde o Estado exerce sua soberania. É como a casa da grande família que é a nação. Alguns exemplos: o território brasileiro é o quinto maior do mundo, com uma grande variedade de paisagens e recursos naturais. As fronteiras do Brasil foram definidas por tratados internacionais e acordos com países vizinhos. Agora vamos entender as diferenças. Estado, organização política e jurídica. Nação, grupo humano com identidade cultural. Território, espaço físico delimitado por fronteiras. Temos uma analogia. Vamos imaginar um bolo. O Estado é a massa do bolo, que dá estrutura e sustentação. A nação, a cobertura e recheio que dão sabor e identidade. E o território é a forma do bolo que define seus limites. Então, mais exemplos práticos. País. O Brasil é um país com um Estado soberano, uma nação multicultural e um território extenso. A nação, nação sem Estado, temos o exemplo da nação curda, que não possui um Estado próprio, mas está dividida entre vários países do Oriente Médio. Temos também Estados sem nação, o exemplo do Vaticano, por não possuir uma nação própria, mas é a sede da Igreja Católica. Um país é um território delimitado por fronteiras sob a soberania de um Estado, que possui governo próprio, população e cultura. É importante não confundir país com nação, pois a nação se refere ao conjunto de pessoas que se identificam com uma mesma cultura, história e língua, enquanto o país é a organização política e jurídica que administra um território. Compreender as diferenças entre Estado, nação e território é fundamental para entendermos o mundo em que vivemos. Através dessa compreensão, podemos analisar como os países se organizam, como as culturas se desenvolvem e como os diferentes grupos sociais se relacionam.